A noite caía lentamente sobre a cidade antiga, e a neblina que subia do rio se espalhava pelas ruas, escurecendo os becos estreitos. Vitor caminhava como de costume, com as mãos enfiadas nos bolsos do sobretudo. Seus passos eram lentos e firmes. Ele gostava da solidão das noites. O silêncio lhe trazia uma paz peculiar, como se o mundo ao seu redor desaparecesse, deixando apenas ele e seus pensamentos. Mas naquela noite, algo estava diferente. Havia uma tensão no ar, uma sensação de que algo o observava. Vitor parou por um momento, olhando ao redor. Seus olhos estavam atentos, tentando atravessar a neblina opaca que pairava sobre a cidade. Foi então que ele a viu. Parada à beira de uma ponte antiga, uma figura feminina se revelava através das sombras. Sua silhueta tomava forma contra o véu branco da névoa. Ela estava imóvel, com os braços levemente cruzados e a cabeça inclinada, como se observasse algo além das águas escuras que fluíam abaixo. O coração de Vitor acelerou. Ele nunca tinha visto ninguém por ali àquela hora e, de imediato, sentiu-se atraído por ela, sem entender o motivo. Aproximou-se com cautela, o som dos seus passos afundando na quietude da noite. Quando chegou mais perto, pôde ver melhor seu rosto. Ela era jovem, com longos cabelos escuros que caíam suavemente sobre seus ombros, mas havia algo em seus olhos que o perturbava profundamente. Eram profundos, como poços sem fundo, pareciam cheios de tristeza e de uma dor que ele não conseguia definir. Vitor pigarreou, quebrando o silêncio. "Está tudo bem?" perguntou, com a voz mais baixa do que pretendia. A mulher virou-se lentamente para ele, como se tivesse demorado a perceber sua presença. Ela o observou por um longo momento antes de esboçar um sorriso leve, enigmático, quase como se soubesse algo que ele não sabia. Não respondeu. Em vez disso, seus olhos vagaram pro chão, em seguida, pro rio. "Você mora aqui perto?" Vitor tentou de novo obter uma resposta, mas ela não disse uma palavra. Seus olhos desceram para a bolsa pequena que ela carregava em suas mãos, ligeiramente suja de terra. Ele notou uma etiqueta de couro gasta presa à alça, com o nome gravado, Helena. De repente, antes que ele pudesse fazer outra pergunta, a mulher deu um passo para trás, desaparecendo na névoa espessa como se fosse parte dela. Vitor correu até a ponte, mas não havia sinal dela. Olhou ao redor, perplexo. Como ela poderia ter desaparecido tão rápido? O silêncio voltou, mais pesado do que antes. Vitor ficou parado ali, seu coração estava acelerado, procurando pelo vazio onde a mulher estivera. Ele sabia que algo estranho acabará de acontecer, algo que ia além de uma simples coincidência. Inquieto, Vitor deu meia volta e começou a caminhar de volta para casa. A imagem da mulher, seu nome Helena, ficou gravada em sua mente. Enquanto a neblina o envolvia, uma sensação incômoda o acompanhou. Na manhã seguinte, o encontro com Helena ainda estava em seus pensamentos como um enigma sem solução. Ele passou o dia distraído, lembrando cada detalhe daquela noite nebulosa. Quem era ela? E por que ele não conseguia tirá-la da cabeça? Decidiu, então, investigar por conta própria. Seu instinto jornalístico, adormecido pelos anos, reacendeu. Após o trabalho, Vitor voltou para o lugar onde havia visto Helena, esperançoso de encontrá-la novamente. Mas o nevoeiro havia desaparecido, e a ponte estava deserta. O mistério parecia ainda mais impossível de ser solucionado. Decepcionado, Vitor começou a vasculhar mentalmente alternativas, até que se lembrou de algo que o fez parar subitamente. A bolsa de Helena, aquela pequena etiqueta com o nome gravado. Talvez houvesse uma pista ali. Ele não sabia como, mas tinha que encontrá-la. Movido por essa ideia, Vitor começou a investigar os registros antigos da cidade. Sabia de um pequeno arquivo na biblioteca municipal, onde documentos e notícias do passado eram guardados. Na esperança de encontrar algo sobre o Helena, e dirigiu-se para lá. A biblioteca era uma construção antiga, com prateleiras de madeira e o cheiro inconfundível de papel envelhecido. O zelador era um homem de idade avançada, que o guiou até os arquivos. "Se precisar de algo específico, me avise. Nem sempre os registros estão organizados", disse o velho antes de deixá-lo. Vitor começou a examinar as pilhas de jornais e documentos, buscando referências a alguma Helena que tivesse vivido ou desaparecido recentemente. Após horas de pesquisa, ele tropeçou em um recorte de jornal antigo,
de quase 20 anos atrás. A manchete o arrepiou. Desaparecimento de jovem perturba a comunidade. Helena Martins, 22 anos, vista pela última vez nas margens do rio. O artigo detalhava o caso de uma jovem que havia desaparecido misteriosamente numa noite de inverno, perto da ponte onde Vitor a encontrara. Nenhum corpo fora encontrado, e o caso permanecia sem solução. A revelação o atingiu como um soco no estômago. A mulher que ele havia visto na noite anterior era a mesma que desaparecera 2 décadas atrás. Impossível, pensou. Mas então, como explicar o que havia acontecido? Seu olhar pousou em uma nota de rodapé mencionando um diário que pertencera a Helena, encontrado próximo ao local de seu desaparecimento. O diário, dizia o artigo, havia sido entregue à família, mas após a morte dos pais de Helena, os pertences da jovem foram doados à biblioteca. Vitor pediu ao zelador o diário, que, após uma busca cuidadosa, o entregou num embrulho amarelado pelo tempo. Suas mãos tremiam enquanto abria o pacote e via o caderno de capa de couro desgastado. Ao folheá-lo, percebeu que a escrita era irregular, com palavras apagadas pelo tempo, mas ainda legível. Conforme começou a ler, a sensação de que algo muito maior estava em jogo o invadiu. Helena escrevia sobre sentir-se observada, como se algo sombrio e desconhecido a seguisse. Em suas últimas anotações, ela descrevia sonhos estranhos, nos quais era chamada para a beira do rio por uma voz suave, quase sedutora, mas que trazia consigo uma ameaça velada. O diário terminou abruptamente, com a última página incompleta. Hoje à noite, eu sinto que preciso ir. Algo me espera. Vitor fechou o diário com um estalo, seu coração estava acelerado novamente. Aquelas palavras deixavam claro que Helena sabia que algo estava prestes a acontecer com ela na noite de seu desaparecimento. Mas o que? E por que agora ela aparecerá para ele? 20 anos depois. No fundo de sua mente, ele sabia que não poderia simplesmente ignorar aquilo. Helena estava tentando dizer algo, e Vitor precisava descobrir o que era. As palavras de Helena no diário de couro ressoavam incessantemente na mente dele. A conexão entre seu encontro enigmático e o desaparecimento misterioso estava cada vez mais clara. Mas o que mais o perturbava era o motivo. Por que, depois de 20 anos, ela veio aparecer? Vitor não conseguiu dormir naquela noite. A imagem de Helena à beira do rio, com seu vestido antigo e olhar profundo, o assombrava. Ele sabia que precisava voltar à ponte, ao local onde tudo começara. Talvez houvesse mais respostas ali, talvez ela o estivesse esperando novamente. Na noite seguinte, Vitor se dirigiu à ponte com o coração pesado e a mente em um turbilhão. O frio era cortante, e o som do vento parecia sussurrar segredos ancestrais, como se o próprio local guardasse a memória dos acontecimentos que ali haviam se desenrolado. Ao chegar, a escuridão engoliu a paisagem à sua frente, criando uma sensação de isolamento que arrepiava sua pele. Ele permaneceu parado ali por alguns minutos, observando o rio que corria abaixo, intrigado com aquele desaparecimento. De repente, sentiu uma presença, uma familiaridade no ar. O nevoeiro que fazia naquela noite começou a se formar, rastejando sob a ponte e se enrolando ao seu redor como um véu sobrenatural. Então, ele a viu novamente. Helena emergiu do nevoeiro, etérea e silenciosa, como se o próprio tempo não tivesse poder sobre ela. Seus olhos, grandes e sombrios, estavam fixos nos dele. Havia algo diferente nela agora, uma tristeza mais profunda, um desespero que quase transbordava. Vitor ficou imobilizado pela visão e não conseguiu dizer nada. Eu sabia que você voltaria. Helena sussurrou, sua voz era suavemente assustadora. Você encontrou o meu diário. Vitor balançou a cabeça lentamente, engolindo seco. O que aconteceu com você, Helena? Por que desapareceu? O que você quer de mim? Ela desviou o olhar por um momento, como se estivesse lutando contra algo invisível, uma força que tentava contê-la. Naquela noite, fui atraída pro rio por uma voz, algo que eu não compreendia, mas que parecia me chamar, como se houvesse um destino aguardando por mim além das águas. Uma voz? Vitor franziu a testa, tentando compreender. Que voz era essa? O que ela queria? Eu não sei ao certo, Helena respondeu. A angústia era evidente em seu tom. Mas o que quer que fosse, não era humano. Havia uma escuridão lá,
Parece que uma presença se alimentava do medo e do desejo. Fui consumida por isso. Quando me dei conta, já era tarde demais. Ela se aproximou lentamente de Victor. A tristeza era evidente em seus olhos. Eu não pertenço mais a este mundo, Victor. Mas há algo que me prende aqui, algo que preciso entender. E você é a única pessoa que pode me ajudar. Victor sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Mas como posso ajudar você? O que você quer que eu faça? Helena suspirou. Seus lábios pareciam trêmulos como se estivesse à beira de revelar um segredo terrível. Eu estou presa entre o que fui e o que me tornei. E a mesma escuridão que me levou ainda ronda este lugar. Ela não vai parar até conseguir o que deseja e agora está atrás de você. Victor recuou um passo. O peso das palavras dela o atingiu como uma onda gelada. Atrás de mim? Por quê? O que isso significa? Helena não respondeu de imediato. Seus olhos se fixaram no horizonte nebuloso, como se estivesse escutando algo que Victor não podia ouvir. Quando voltou a olhar para ele, seu rosto estava tomado por uma mistura de urgência e medo. Você é como eu era. Curioso, em busca de respostas, mas às vezes o preço da verdade é maior do que podemos pagar. Antes que Victor pudesse responder, o vento mudou subitamente, carregando um som estranho, quase um lamento distante, vindo das águas abaixo da ponte. O nevoeiro ao redor deles pareceu se agitar, como se estivesse vivo, e uma sensação opressiva começou a envolver Victor. Você precisa sair daqui agora, disse Helena, com um tom que beirava o desespero. A noite ainda não terminou, e a escuridão está perto. Se você ficar, pode não haver volta. Victor hesitou, dividido entre a necessidade de respostas e o medo crescente de estar diante de algo muito além de sua compreensão. Mas antes que pudesse decidir, Helena deu um passo atrás, o nevoeiro começando a envolvê-la novamente. Encontre-me amanhã no mesmo lugar, à mesma hora. Ainda há mais que você precisa saber. Sua voz se distanciava à medida que o nevoeiro a consumia, até que sua silhueta desapareceu completamente. Sozinho na ponte, Victor respirou fundo, tentando processar tudo o que acabará de acontecer. Algo sinistro estava em jogo, algo que ele mal começava a entender. E agora, estava envolvido, querendo ou não. A sensação de estar sendo observado voltou, e Victor, sem pensar duas vezes, se apressou para deixar o local. Enquanto caminhava pela rua deserta, uma última frase de Helena ecoava em sua mente, gelando sua alma. A escuridão está atrás de você. Victor começava a perceber que sua vida, a partir daquele momento, jamais seria a mesma. Nos dias seguintes, Victor não conseguia parar de pensar nas palavras de Helena que ecoavam constantemente em sua mente. A escuridão está atrás de você. A cidade, que sempre fora familiar, agora parecia cheia de ameaças invisíveis. Cada esquina, cada sombra alongada pela luz dos postes, parecia esconder aquela ameaça. Ele se esforçou para continuar sua rotina, mas a realidade estava mudando rapidamente. No trabalho, ele se pegava distraído, sempre sentindo como se alguém o observasse. Os colegas de trabalho começaram a notar suas ausências mentais e o cansaço aparente em seus olhos. A verdade é que ele não conseguia dormir. A sensação de ser vigiado era mais intensa à noite, e o silêncio do quarto o sufocava. Certa tarde, algo estranho aconteceu. Quando Victor passou por um espelho no corredor de seu apartamento, ele jurou ter visto uma silhueta atrás dele, como um vulto que desapareceu assim que ele virou a cabeça. O medo pulsou em suas veias, mas ele tentou se convencer de que era apenas a exaustão. Decidido a obter respostas, Victor voltou ao diário de Helena. Havia algo mais ali, algo que ele ainda não havia percebido. As páginas, rabiscadas com a caligrafia delicada e aflita dela, detalhavam seus últimos dias antes do desaparecimento dela. Helena relatava os eventos de forma cada vez mais fragmentada, como se estivesse lutando contra algo que a consumia. Em uma das últimas entradas, Helena mencionava um homem misterioso que apareceu em sua vida pouco antes de seu desaparecimento. Um homem que a seguia, observava de longe, mas sempre à sombra de outros. Ela não sabia seu nome, mas sentia que ele carregava consigo o peso da escuridão. As palavras, "ele vê o que eu não posso ver", estavam escritas de forma trêmula, quase como se ela estivesse aterrorizada enquanto escrevia. O Homem das Sombras. Esse era o elo que Victor ainda não havia conectado. Seria ele o responsável pelo desaparecimento de Helena?
Seria essa mesma presença que agora o seguia. Determinado a não se deixar dominar pelo medo, Vitor decidiu encontrar Helena novamente. Ele voltou à ponte na noite combinada, exatamente no horário que ela havia marcado. O ar estava pesado, como se algo invisível pressionasse o ambiente ao redor. O vento estava parado, e o nevoeiro mais espesso do que nunca. Era como se o tempo tivesse desacelerado, e cada segundo fosse tingido com um silêncio inquietante. Ao chegar à ponte, Vitor encontrou Helena novamente. Desta vez, ela estava de costas para ele, encarando o abismo negro do rio abaixo. Havia algo diferente em sua postura, algo mais frio, mais distante. Helena, chamou Vitor. Ele sentia a pressão crescente ao seu redor. Ela não se virou de imediato. Quando finalmente o fez, seus olhos estavam diferentes. A tristeza habitual ainda estava lá, mas havia algo a mais. Um cansaço profundo, uma dor ancestral que parecia carregada por séculos. Você voltou, ela disse, com a voz baixa, como se estivesse difícil até mesmo para falar. A escuridão está mais perto do que nunca, Vitor. E agora você precisa saber toda a verdade. Vitor deu um passo em sua direção, mas hesitou ao ver a expressão de Helena endurecer. Que verdade? Quem é o homem das sombras? Por que ele está fazendo isso? Helena pareceu se retrair um pouco, como se a menção do homem evocasse uma lembrança dolorosa. Ele é parte do que me prendeu aqui. Ele surgiu na minha vida quando eu mais estava vulnerável, quando minha mente estava cheia de dúvidas e medos. Eu o deixei entrar, e foi o meu maior erro. Vitor estreitou os olhos, tentando entender. O que você quer dizer com deixou entrar? Ele fez algo com você? Helena balançou a cabeça, os olhos cheios de uma angústia quase insuportável. Não fisicamente, mas ele plantou algo em mim, um medo, uma dúvida que cresceu até se transformar em algo incontrolável. E então, na noite em que eu desapareci, a escuridão finalmente me tomou. Vitor sentiu um calafrio percorrer sua espinha. A escuridão? Você quer dizer que ele é a escuridão? Helena fechou os olhos. O vento soprava ao redor deles como um murmúrio distante. Ele não é a escuridão. Ele é apenas o portador dela. O que o controla, o que está por trás dele, é algo muito mais antigo, muito mais perigoso. Algo que se alimenta dos nossos medos, dos nossos segredos mais profundos. E agora ele está atrás de você. O medo que Vitor vinha tentando conter explodiu em sua mente. Ele queria fugir, se afastar daquela ponte e de tudo o que ela representava. Mas sabia que não podia. Ele já estava envolvido demais. Então o que eu faço? Perguntou. Havia pavor em sua voz. Como eu posso parar tudo isso? Helena se virou rapidamente para ele e disse: eu não sei se pode ser parado. Mas o que eu sei é que há uma escolha a ser feita. E essa escolha pode definir o seu destino. Antes que Vitor pudesse perguntar mais, uma onda de escuridão tomou a ponte, como se o próprio céu estivesse se rasgando. O ar ficou pesado, quase impossível de respirar. Helena começou a desaparecer novamente no nevoeiro, mas desta vez, havia uma urgência em seu olhar. Encontre o homem das sombras, ela sussurrou, sua voz quase se perdeu na escuridão crescente. Ele tem a chave. Mas cuidado, Vitor, a escuridão sempre cobra seu preço. E então, em um piscar de olhos, ela se foi. Vitor ficou sozinho na ponte, cercado por uma escuridão que parecia viva, pulsante. O medo que o consumia não era mais só de perder Helena, mas de perder a si mesmo para essa força invisível que agora o cercava. As respostas que ele procurava estavam mais próximas do que nunca, mas ao mesmo tempo, o perigo também. Vitor sabia que a partir daquele momento, o jogo havia mudado. E ele estava jogando contra algo sobrenatural, algo muito maior do que ele jamais poderia imaginar. Vitor não conseguia se livrar da sensação de estar sendo perseguido desde aquela noite. A escuridão parecia estar em todos os lugares, como uma sombra que o cercava de perto, uma presença que ele não podia ver, mas que sentia no fundo da alma. As palavras de Helena não saiam de sua mente. Encontre o homem das sombras. Ele tem a chave. Mas como? Onde começaria essa busca por alguém tão enigmático? Nos dias seguintes, Vitor mergulhou no diário de Helena com uma nova determinação. Ele acreditava que, em algum lugar nas páginas, havia pistas sobre a identidade do homem das sombras. Cada palavra, cada anotação parecia escrita com um certo desespero e medo. E quanto mais ele lia,
mais percebia que Helena estava travando uma batalha interna muito antes de desaparecer. Ela mencionava locais que frequentava, pessoas que conhecera e, em meio a tudo isso, referências vagamente desconexas a uma figura que sempre estava à espreita. Foi em uma dessas entradas, quase no final, que Vitor encontrou o que procurava. Helena mencionava um velho bar na periferia da cidade, um lugar esquecido pelo tempo, onde ela conhecera alguém que parecia saber mais do que dizia. O bar chamava-se O Corvo Negro, um local de má fama, frequentado por figuras sombrias. Helena escrevera que, depois de encontrar esse homem lá, a presença da escuridão ficou mais forte. Ele a advertiu sobre algo iminente, mas ela, na época, não compreendeu o que ele realmente queria dizer. Sentindo que esse era o único caminho, Vitor decidiu ir até o local naquela mesma noite. O Corvo Negro ficava em uma rua abandonada, cercada por prédios decadentes e grafites que contavam histórias de violência e desespero. O bar, com sua fachada decrépita e suas luzes fracas, parecia um portal para outro mundo, um mundo onde as regras da realidade eram distorcidas. Vitor entrou, e o cheiro forte de álcool e cigarro o atingiu imediatamente. O bar estava quase vazio, exceto por alguns clientes que mal prestavam atenção à sua presença. No fundo, atrás do balcão, um homem velho com expressão sombria limpava copos com uma calma inquietante. As luzes oscilavam, criando sombras assustadoras nas paredes sujas. Vitor se aproximou do balcão. O velho levantou os olhos, sem qualquer sinal de surpresa em seu rosto enrugado. "Você está procurando por respostas", disse ele, antes mesmo que Vitor dissesse qualquer coisa. Sua voz era rouca, quase inaudível, mas carregava um peso que fez Vitor estremecer. "Como você sabe disso?", perguntou Vitor, tentando controlar a ansiedade que subia por sua garganta. "Todos que vêm aqui estão procurando por algo", respondeu o velho. "Mas nem todos estão prontos para o que vão encontrar." Vitor sentiu o arrepio se espalhar por seu corpo, e mesmo com medo continuou. "Eu estou procurando um homem. O homem das sombras." O velho do bar parou por um momento, como se estivesse analisando suas palavras. Ele olhou para Vitor com uma intensidade desconcertante, antes de murmurar: "Se você está atrás dele, então já está sendo observado há muito tempo. Ele te encontrou antes mesmo que você soubesse." "Eu preciso encontrá-lo", insistiu Vitor, sentindo a urgência aumentar. "Ele tem a chave para tudo isso." O velho barman soltou uma risada curta e seca. "A chave, talvez. Mas as portas que ele abre, nem sempre levam ao que você espera." Vitor se inclinou sobre o balcão. "Por favor, me ajude." Helena mencionou que o encontrou aqui. "Você sabe onde ele está?" O homem suspirou, parecendo pesar as consequências do que diria em seguida. "Se é isso que quer, há um beco nos fundos. Ele costuma aparecer por lá, quando a noite está mais densa, mas eu não recomendaria. Quem entra nas sombras com ele raramente sai ileso." Vitor não tinha outra escolha. Ele sabia que cada segundo perdido era mais um passo na direção errada. Com um aceno de cabeça, agradeceu ao velho e seguiu para os fundos do bar. O beco era estreito e escuro, iluminado apenas pelas luzes fracas e piscantes dos postes. O ar estava denso, pesado, como se o espaço estivesse impregnado por uma energia negativa. A cada passo que Vitor dava, o silêncio ficava mais pesado, como se o mundo ao redor estivesse se fechando. Ele sentia uma presença, algo invisível que o atormentava. De repente, uma figura surgiu da escuridão. Ela era indistinta no início, como uma sombra que tomava forma aos poucos. Conforme se aproximava, Vitor pôde ver um homem alto, envolto em um casaco escuro, com o rosto obscurecido por um capuz. Seus movimentos eram suaves, quase como se ele estivesse flutuando pela escuridão. "O que você quer de mim?", Vitor perguntou, com a voz cheia de medo. O homem das sombras parou à frente de Vitor, mas não disse nada de imediato. Quando finalmente falou, sua voz era fria, quase sem emoção. "Você veio até mim. Eu não o procurei." Vitor estava cheio de medo, mas lutou para manter o controle. "Eu estou atrás de respostas sobre Helena, sobre a escuridão. Você a conheceu. Você a levou." O homem inclinou ligeiramente a cabeça, como se estivesse analisando Vitor. "Helena se entregou à escuridão. Ela deixou que o medo a consumisse. E você parece que está no mesmo caminho. Você está andando na beira do abismo, e a escuridão te observa."
Vitor deu um passo à frente, tentando confrontar o homem. Você está me perseguindo? Eu sinto isso. O que você quer? O homem da sombra sorriu, um sorriso frio e calculista. Eu sou apenas um guia. Eu mostro o caminho, mas não sou eu quem decide quem entra nas sombras. Isso é algo que você faz por conta própria. O que você quer dizer? Vitor perguntou, confuso e frustrado. O medo é a chave, respondeu o homem. O medo é o que abre as portas para a escuridão. Se você continuar a temê-la, ela o consumirá, assim como consumiu Helena. O coração de Vitor batia acelerado, a adrenalina tomava conta de seu corpo. Então como eu posso impedi-la? Como posso me salvar? E como posso ajudar Helena a se libertar dessa prisão? O homem ficou em silêncio por um momento, antes de dar a resposta enigmática. Você precisa encarar a escuridão, Vitor. Mas nem todos sobrevivem ao que podem encontrar. Antes que Vitor pudesse perguntar mais, o homem desapareceu tão repentinamente quanto havia surgido, deixando-o sozinho no beco, com mais perguntas do que respostas. O peso da escuridão parecia estar sobre seus ombros agora mais do que nunca. E ele sabia que a única maneira de entender tudo aquilo era seguir adiante, mesmo que o próximo passo o levasse direto para o abismo. Vitor saiu do beco sentindo o peso das palavras do homem das sombras. O medo era a chave, ele havia dito, e a ideia de encarar esse medo soava tanto como um desafio quanto uma sentença. O que significava, afinal, enfrentar a escuridão? Como ele poderia ajudar Helena? Com o passar dos dias, Vitor começou a perceber mudanças sutis ao seu redor. O relógio em sua casa às vezes parava em horas erradas, e as sombras nas paredes pareciam se alongar, distorcendo-se em formas horripilantes. Ele começou a ter pesadelos, visões de Helena vagando por corredores infinitos, chamando por ele com uma voz fraca, como se estivesse presa em um lugar sufocante. Em todos os sonhos, o homem das sombras estava lá, observando à distância, silencioso e imponente. Cada detalhe apontava para o mesmo lugar. A escuridão dentro de Vitor estava crescendo. O que antes era uma sensação vaga de perseguição, agora parecia cada vez mais próximo. Em meio a essa luta interna, ele se lembrou de uma última pista no diário de Helena. A caverna da lua oculta, um lugar que ela mencionou brevemente, dizendo que havia algo de primordial e eterno naquele lugar. Seria essa a resposta que ele procurava. Sem outras opções, Vitor decidiu ir até lá. A caverna ficava em uma região afastada, nos limites da cidade, cercada por uma floresta densa. Ele dirigiu até o local. Seu coração estava acelerado com a mistura de medo e antecipação. Quanto mais se aproximava da entrada da caverna, mais sentia a pressão da escuridão ao seu redor, como se o ar estivesse ficando mais denso, mais difícil de respirar. Ao chegar, ele estacionou o carro e seguiu a pé até a entrada da caverna. A lua estava parcialmente escondida atrás de nuvens pesadas, iluminando apenas fragmentos do caminho à frente. A entrada da caverna parecia um portal para um outro mundo, com suas paredes rochosas cercadas por trepadeiras grossas e um silêncio que parecia envolver tudo. Ele sabia que, uma vez que entrasse ali, não haveria volta. A caverna era fria e úmida. Vitor iluminou o caminho com a lanterna, mas as sombras pareciam se esticar além do que era natural, como se a escuridão estivesse viva. A cada passo que dava, ele sentia a presença daquilo que o seguia desde o começo. Era uma sensação insuportável, como se algo estivesse à espreita, apenas esperando o momento certo para se revelar. Foi no coração da caverna que ele finalmente parou. O caminho à sua frente se alargava em uma grande câmara, onde a luz da lanterna mal conseguia dissipar a escuridão nas extremidades. No centro, Vitor viu algo que o fez congelar, uma figura familiar. Era Helena. Ela estava ali, de pé, envolta em sombras, mas não parecia a mesma. Seus olhos estavam vazios, e sua expressão era serena demais, quase como se ela estivesse em um estado de transe. Vitor sentiu o coração acelerar enquanto corria até ela. Helena! Ele chamou, sua voz ecoou pelas paredes da caverna. Helena! Sou eu, Vitor! Ela se virou lentamente, seus olhos encontrou os dele, mas não havia reconhecimento ali. O que quer que estivesse diante dele era uma sombra da mulher que ele amava, algo que havia sido consumido pela escuridão. Você veio, ela disse com uma voz suave e mórbida. Mas é tarde demais. Tarde demais para quê?
Vitor perguntou, sentindo o desespero crescer dentro de si. Eu posso te tirar daqui. Eu posso te salvar. Helena balançou a cabeça, os movimentos lentos e quase mecânicos. A escuridão já me tomou. Ela me mostrou coisas que não podem ser desfeitas. Eu aceitei e você também terá que aceitar. Antes que Vitor pudesse reagir, a caverna pareceu mudar. As paredes, antes rochosas, agora pareciam se mover, como se estivessem respirando, pulsando com uma energia maligna. As sombras ao redor de Helena se tornaram mais densas, ganhando forma. O homem das sombras estava ali, emergindo de dentro da própria escuridão. Você entendeu agora, Vitor? A voz do homem das sombras ecoou pela câmara. A escuridão está dentro de você. Sempre esteve. É o medo que lhe dá poder, que o molda. Helena foi apenas o começo. Agora é a sua vez. Vitor deu um passo para trás, mas sabia que não poderia fugir. Ele finalmente compreendia. A escuridão não estava apenas ao redor dele. Estava dentro dele o tempo todo. O medo de perder Helena, o medo do desconhecido, o medo de enfrentar verdades sombrias sobre si mesmo. Tudo isso o estava consumindo, levando-o para o mesmo destino de Helena. Você disse que eu tinha uma escolha, Vitor respondeu, tentando manter a calma apesar do terror crescendo. Eu posso encarar a escuridão. O homem da sombra sorriu novamente, aquele sorriso frio e calculista. Você pode encará-la, sim, mas o que encontrará do outro lado pode não ser o que deseja. A pergunta é: você está pronto para ver a verdade dentro de si mesmo? Vitor olhou para Helena, que agora estava completamente envolta pelas sombras, seu corpo quase indistinguível no meio daquela escuridão viva. Ele sabia que, se não enfrentasse o que estava diante dele, seria o próximo a ser consumido. Mas ele também sabia que a verdade poderia ser devastadora. Fechando os olhos, Vitor respirou fundo e tomou sua decisão. Enfrentaria a escuridão, não importava o preço que teria que pagar. Vitor sentia o peso da escuridão ao seu redor como uma presença viva, sufocante. As palavras do homem das sombras ecoavam em sua mente. Enfrente a escuridão, encare o medo. Mas o que ele descobriria? O que significava realmente encarar a verdade dentro de si? Com Helena à beira de ser completamente consumida pelas sombras, Vitor sabia que estava diante de sua última chance. Ele podia sentir o frio da escuridão espreitando nas profundezas de seu próprio ser, como se estivesse prestes a colapsar para dentro. Suas pernas tremiam, e sua mente vacilava entre a fuga e o confronto. Mas fugir não era uma opção. Não mais. Ele fechou os olhos, tentando acalmar a mente e focar em um único objetivo: resgatar Helena. O ar ao seu redor parecia vibrar, e as sombras dançavam como se o esperassem dar o passo final. Quando abriu os olhos, viu o homem das sombras pairando à frente, observando cada movimento seu com um sorriso enigmático. A figura era agora muito mais clara, revelando detalhes de um rosto sem emoção e os olhos negros como abismos infinitos. Você não pode vencer isso, Vitor. A voz do homem ressoou pela caverna. A escuridão não é algo que você enfrenta, é algo que você aceita. Eu não sou como você, Vitor respondeu com firmeza, forçando-se a continuar. E eu não vou deixar a escuridão me consumir. O homem das sombras inclinou a cabeça levemente, quase como se estivesse intrigado. Todos pensam que podem escapar do inevitável. Mas você já a carrega dentro de si. Está no seu medo, na sua dúvida, no seu desejo de poder. A mesma coisa que me trouxe para este lugar agora te atrai. Você já fez a escolha há muito tempo. Vitor apertou os punhos, sua mente fervilhando com as palavras. Por um instante, duvidou. O homem das sombras estava certo. Será que o medo e a escuridão dentro dele eram uma parte inevitável? Mas ao olhar novamente para Helena, ainda envolta nas trevas, algo dentro dele despertou. Ele se lembrou de quem era. Lembrou-se do amor que o mantivera firme até agora. A razão pela qual ele estava ali não era apenas para enfrentar a escuridão, mas para salvar alguém que significava tudo para ele. E talvez fosse isso que o homem das sombras não compreendia. O poder que vem do amor, da conexão com outra pessoa. Eu vou te salvar, Helena, afirmou Vitor, mesmo que eu tenha que me perder no processo. Então, ele fez o que antes parecia impensável. Deu um passo em direção à escuridão. De olhos abertos e coração acelerado, Vitor se lançou na vastidão das sombras que cercavam Helena.
O frio tomou conta de seu corpo instantaneamente, como se estivesse sendo tragado para um abismo sem fundo. Mas ele não parou. Ele não podia parar. Cada passo que dava, sentia como se algo estivesse tentando puxá-lo para longe, vozes sussurrando em sua mente, oferecendo tentação e desespero. As sombras ao redor pareciam ganhar vida própria, se contorcendo e tentando penetrar seus pensamentos, buscando seus medos mais profundos, suas falhas mais íntimas. Mas Vitor se manteve firme. Ele sabia que, se cedesse à tentação, perderia a si mesmo. E perder a si mesmo significava perder Helena também. Quanto mais ele se aproximava, mais difícil se tornava. O peso da escuridão se intensificava, pressionando seus pensamentos, tentando forçá-lo a desistir. O homem das sombras observava à distância, como se soubesse que a vitória estava próxima. Finalmente, Vitor chegou até Helena. As sombras ao redor dela eram tão densas que pareciam quase sólidas, como uma barreira intransponível. Ele tentou alcançá-la, mas sentiu uma força resistindo, como se a escuridão tentasse mantê-lo afastado. Helena, sou eu, ele gritou, sua voz ecoava nas profundezas da caverna. Você precisa lutar. Não deixe que eles te levem. Por um momento, parecia que suas palavras não tinham efeito. As sombras ao redor de Helena continuavam a se mover, famintas. Mas então, algo mudou. Uma fração de segundo, um instante de hesitação nas sombras. Vitor viu o rosto de Helena se virar levemente, como se estivesse respondendo à sua voz. Vim. A voz dela era fraca, mas estava lá. Eu não consigo. Sim, você consegue. Ele gritou de volta. Você não está sozinha. Eu estou aqui. Sempre estive aqui. Vitor sentiu uma onda de energia brotar dentro de si. Ele agarrou a mão de Helena, forçando-se a não soltar, apesar da força avassaladora que tentava separá-los. Era como se a escuridão estivesse viva, lutando contra ele com cada gota de seu poder. Mas Vitor se recusava a desistir. De repente, a escuridão ao redor deles começou a tremer, como se a própria caverna estivesse reagindo. Algo estava mudando. As sombras começaram a recuar, não de uma só vez, mas em pulsos, como se a força de Vitor, e o vínculo entre ele e Helena, estivesse rompendo a barreira da escuridão. O homem das sombras observava de longe, seu sorriso desaparecendo gradualmente, substituído por uma expressão de frustração silenciosa. Isso não vai durar, ele disse, sua voz era fria e ameaçadora. Você pode ganhar uma batalha, mas a guerra continua dentro de você. A escuridão sempre encontra uma maneira de voltar. Vitor não respondeu. Ele não tinha tempo para discutir. Ele segurou Helena com força, enquanto sentia a presença dela voltando, lutando contra a escuridão que a cercava. E, com o último impulso de vontade, eles romperam a barreira final. A escuridão explodiu ao redor deles, dispersando-se na caverna como uma neblina que rapidamente se dissipou. O homem das sombras recuou lentamente para o fundo da caverna. Seu corpo se dissolveu nas sombras até desaparecer completamente. Vitor caiu de joelhos, exausto, mas não soltou a mão de Helena. Ela estava de volta. O silêncio na caverna era ensurdecedor. As sombras que antes dominavam o espaço agora se dissipavam lentamente, como fumaça levada pelo vento. Vitor ainda estava ajoelhado no chão, ofegante e exausto, com Helena em seus braços. Ela estava consciente, mas fraca, como se tivesse emergido de um longo e terrível pesadelo. Os olhos dela abriram-se lentamente, encontrando os de Vitor. Havia medo ali, mas também gratidão. Eles haviam sobrevivido à escuridão juntos, e isso era tudo que importava naquele momento. Helena murmurou, sua voz suave como um sussurro. Eu pensei que nunca mais iria te ver. Eu também, ele respondeu, com um leve sorriso, aliviado. Mas você voltou. Nós conseguimos. Por um instante, eles apenas ficaram ali, saboreando a vitória amarga, sabendo quão perto haviam chegado de perder tudo. Mas, apesar de todo o alívio, Vitor sentia que algo ainda não estava completamente resolvido. O homem das sombras podia ter desaparecido, mas as suas palavras permaneciam ecoando na mente de Vitor. A escuridão sempre encontra uma maneira de voltar. Aquilo era um aviso ou uma promessa. Ele ajudou Helena a se levantar. Seus passos eram vacilantes, mas juntos conseguiram caminhar até a entrada da caverna,
onde a luz da manhã começava a romper. O brilho suave e dourado do sol os recebeu, trazendo consigo uma sensação de esperança. O peso da caverna e das sombras finalmente parecia estar ficando para trás. Ao saírem da caverna, o mundo lá fora parecia diferente. O ar estava fresco, as árvores balançavam suavemente com a brisa e o som da vida ao redor os reconectou novamente com a realidade. Helena respirou fundo, absorvendo aquele momento. Ela estava livre, mas ambos sabiam que a experiência dentro da caverna deixará marcas profundas. Você salvou minha vida, Helena disse, quebrando o silêncio. Eu não sei como te agradecer. Você não precisa, Vitor respondeu, olhando para ela com carinho. A minha vida estava em jogo e eu também não podia te perder. Eles caminharam por um tempo, afastando-se da caverna e das lembranças assustadoras que ela guardava. Mas logo, algo chamou a atenção de Vitor. Ele olhou para o horizonte, sentindo uma inquietação. Era como se algo ainda estivesse os observando, como se a presença do Homem das Sombras não houvesse sido completamente derrotada. Você acha que ele acabou? Helena perguntou, como se lesse os pensamentos de Vitor. Vitor ficou pensativo. Ele queria acreditar que o pesadelo havia terminado, que o Homem das Sombras havia sido derrotado. Mas a verdade era mais complexa. Ele sabia que, de certa forma, aquela escuridão existia dentro dele e talvez dentro de todos. Não era algo que pudesse ser facilmente destruído. Era algo que precisava ser enfrentado repetidamente, a cada escolha, a cada momento de fraqueza. Eu não sei, ele respondeu honestamente. Mas o mais importante é que estamos juntos. E, enquanto tivermos forças e coragem, podemos enfrentar qualquer coisa. Helena concordou, ela segurou a mão de Vitor com firmeza. Ela também sabia que a batalha não havia sido apenas física, mas também emocional e espiritual. A escuridão que ela enfrentará dentro de si mesma era algo que todos enfrentam em algum momento da vida. E talvez o verdadeiro poder não estivesse em derrotar essa escuridão, mas em aprender a viver apesar dela. Enquanto seguiam pela trilha de volta à cidade, os dois ficaram em silêncio. Mas a conexão entre eles estava mais forte do que nunca. Eles haviam emergido da escuridão com uma nova compreensão, não apenas do perigo que enfrentaram, mas de si mesmos e um do outro. Quando chegaram à cidade com o sol já estava alto no céu, o que parecia um contraste gritante com a noite interminável que enfrentaram dentro da caverna. As ruas estavam pacíficas, como se o mundo nem soubesse o que eles tiveram que enfrentar. Vitor, Helena chamou, parando de repente no meio da rua. O que acontece agora? Ele parou ao lado dela, refletindo por um momento. Havia tantas perguntas sem resposta, tantas coisas que ainda precisavam ser resolvidas. Mas uma coisa ele sabia com certeza. Agora, ele disse, virando-se para ela, nós seguimos em frente. Juntos. Helena sorriu. A jornada havia sido longa e dolorosa, mas ela sabia que, ao lado de Vitor, poderia enfrentar qualquer coisa que viesse. Enquanto caminhavam de volta para suas vidas, uma leve brisa soprou, e por um breve instante, Vitor sentiu uma sombra ao seu redor, uma lembrança distante da presença do Homem das Sombras. Ele sabia que a escuridão sempre estaria lá, espreitando nas profundezas de sua mente. Mas agora, ele também sabia que, com Helena ao seu lado, ele não tinha mais nada a temer. O sol continuava a brilhar, iluminando o caminho à frente. A escuridão havia sido enfrentada, e por agora, eles tinham vencido. Mas a vida, como a própria escuridão, sempre traria novos desafios. Me diz aí, gostou dessa história? Então não esqueça de se inscrever no canal para não perder o que vem a seguir, curtir e compartilhar com seus amigos. E deixe também seu comentário para a gente saber o que você achou. Obrigado por assistir e até a próxima.